Muito obrigado, Excelência. Correndo a segunda Câmara Criminal, eminentes desembargadores, os quais eu saúdo na pessoa do excelentíssimo senhor desembargador-presidente, do Procurador de Justiça, colegas advogados, serventuários da Justiça, uma boa tarde a todos. Excelências, o paciente foi preso em flagrante sob a acusação de 2 tentativas de homicídio qualificado. Uma dessas tentativas de homicídio qualificado seria contra sua ex-amásia, sua ex-esposa, na qual o Ministério Público atribuiu 3 qualificadoras. A outra tentativa de homicídio seria em virtude de uma briga ocorrida em um bar próximo à casa do paciente. Pois bem, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva sob o argumento de que, em liberdade, o paciente levaria risco à ordem pública, dada a suposta violência na qual foi praticado o delito. Até aí tudo bem, tudo ok, até porque o magistrado tinha como elemento de convicção tão somente o auto de prisão em flagrante. Passada a instrução, Excelências, foram ouvidos 5 testemunhas e as 2 vítimas em juízo. A questão restou elucidada de tal forma que o próprio Ministério Público, que tinha atribuído 3 qualificadoras a uma tentativa de homicídio, pediu a desclassificação da conduta para lesão corporal leve. Quanto à outra tentativa de homicídio, que carrega uma única qualificadora, o magistrado de piso decidiu pronunciar o paciente sob o argumento de que restavam dúvidas acerca do modus operandi como o fato teria ocorrido. Nós sabemos muito bem que a dúvida impera no sumário de culpa, que na primeira fase do júri, a dúvida deve ser dirimida pelo conselho de sentença, pelos jurados, pelo povo. Cabe a eles decidir se houve tentativa de homicídio, se houve lesão corporal, se houve legítima defesa. Porém, Excelências, essa mesma dúvida não serve para fundamentar uma prisão preventiva, como foi feito pelo juízo Acor, o qual, mesmo tendo de forma expressa destacado que persiste a dúvida quanto ao modus operandi do suposto homicídio qualificado, o réu levaria risco às vítimas, caso colocado em liberdade. Excelências, as 2 vítimas ouvidas em juízo deixaram bem claro que não temem por suas vidas caso o paciente seja colocado em liberdade. Além disso, disseram que não foram ameaçadas pelo paciente. Ora, nesses autos, nada, absolutamente nada, demonstra que, em liberdade, o paciente coloca em risco a ordem pública. O que nós temos aqui, Excelências, é tão somente um efeito automático da prisão após a pronúncia. O artigo 312, na sua parte final, traz requisitos cumulativos para a prisão preventiva e não requisitos alternativos. É necessário prova da materialidade, indícios de autoria e real perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, o que não se faz presente nesses autos. O paciente, além de ser réu primário, tem bons antecedentes, residência fixa, labor lícito, é pai de 2 filhos, e não possui nenhum depoimento em seu desfavor posterior a esses fatos. Nada que coloque em risco a vida das vítimas. Além do mais, Excelências, o paciente se encontra preso há quase 1 ano em um sistema carcerário que nós sabemos bem que já foi considerado estado de coisa inconstitucional pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Pesquisas empíricas demonstram os efeitos da prisão no ser humano.
Efeitos esses que são irreversíveis. Está cumprindo uma pena que nem mesmo se tiver decotado uma qualificadora, cumprirá. Nós estamos diante de um adiantamento de pena que sequer vai existir. Tem tanta crença que o delito será desclassificado que ele mesmo optou por não recorrer da decisão de pronúncia, para ser levado rápido a julgamento, para acabar logo com esse sofrimento. Então, excelências, tentando ser o mais breve possível, o mais objetivo possível, o que esse aprendiz de advogado roga para vossas excelências é a revogação dessa prisão preventiva desproporcional. E que sejam aplicadas, mesmo que todas as medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319 do Código de Processo Penal, as quais são suficientes para proteger a vítima de um suposto ataque, de um suposto risco do paciente. Muito obrigado pela atenção e uma boa tarde a todos.